Como passar no vestibular de medicina da FAMERP em menos de um ano? Vamos falar sobre isso? Vamos nessa! Esse vídeo aqui é para você que já decidiu que quer fazer medicina na FAMERP. E aqui a ideia é trazer para você aqui alguns insights bacanas para que você se prepare da melhor maneira possível e garanta a sua aprovação em medicina na FAMERP em menos de um ano. Geralmente, quando a pessoa me escuta falar isso, a primeira pergunta que vem na cabeça é: será que realmente é possível passar em medicina na FAMERP em menos de um ano, Débora? Te garanto que sim, tá? Eu já tive casos de alunos que passaram com 5 meses, 6 meses, 8 meses de preparação. É claro que depende aí da realidade de cada um. E aí tem alunos que falam, mas aí a pessoa estudava 20 horas por dia, né? Não. Já tive caso de alunos que estudavam 2 horas por dia, depois de 5 meses de preparação intensa e focada na FAMERP, conseguiu aprovação. Exatamente. Por que a pessoa estudava somente 2 horas por dia? Porque o candidato trabalhava 40 horas semanais e tinha família, filhos, então só tinha 2 horas por dia e estudava um pouco mais ali no final de semana. Então aqui a primeira coisa é quebrar essa ideia de que não é possível, que eu preciso ficar anos estudando, que eu tenho que ficar 12 horas por dia. Não, isso não é uma realidade. Passar no vestibular de medicina da FAMERP em menos de um ano é para todo mundo que realmente quer e está disposto a fazer o que tem que ser feito. O que eu preciso fazer então para eu conseguir essa vaga? A primeira coisa que você precisa entender é que a FAMERP está entre as melhores faculdades de medicina do nosso país. Não sei se você viu, mas saiu recentemente. A FAMERP e a Unesp são 2 faculdades que a banca Vunesp prepara o vestibular, receberam nota 5 no MEC. E isso faz com que aumente o desejo de muitos candidatos. Às vezes, um candidato que não pensava em prestar esse vestibular começa a cogitar essa possibilidade e aí a concorrência aumenta. Então, se eu quero fazer medicina em uma faculdade que está entre as melhores do país, exige de mim o quê? Mais dedicação, mais esforço, né? Eu preciso ali estar melhor preparado. Por quê? Porque eu vou ter um grau de concorrência muito maior. Qual que é a concorrência ali na FAMERP geralmente? Gente, fica em torno de 20 mil, 25 mil candidatos para 90 vagas. Débora, é quase impossível. Não, não é quase impossível. É possível. Nós temos 90 vagas e 90 pessoas vão ter que assumir essas vagas. Por que não você? Se você está aqui até agora porque você quer saber sobre esse conteúdo, porque você gosta desse tipo de conteúdo, então eu já vou pedir para você curtir o vídeo, para você se inscrever no canal, ligar o sininho, porque aqui tem dica todo dia para que você atinja a sua aprovação em menos de um ano. Então não perca a oportunidade de acompanhar um conteúdo que realmente vai agregar para a sua aprovação. Tá, Débora, eu quero passar na FAMERP, que está entre as melhores do país e extremamente concorrida. Qual que é a primeira coisa que eu preciso fazer? A primeira coisa é você ter um cronograma direcionado para a FAMERP. Vamos dar um exemplo aqui. Débora, eu quero FAMERP e Unesp. Eu posso estudar da mesma forma? Não, não posso. Apesar de serem 2 faculdades que a banca Vunesp prepara, 2 faculdades níveis 2, são provas completamente diferentes. Por que eu peguei FAMERP e Unesp aqui? Porque são 2 tops, as 2 que foram aí, né, conseguiram nota 5, extremamente concorridas, mas para você entender que não é a mesma coisa. Não necessariamente o aluno que passa na FAMERP passa na Unesp, quem passa na Unesp passa na FAMERP. Pode acontecer de eu passar nos 2? Já tivemos vários casos aqui que sim, mas porque o aluno se preparou para as 2 provas, preparou para os 2 vestibulares. Se ele se preparar para um, a tendência é que ele passe em um e aí a outra vira consequência. Então, a primeira coisa que você precisa ter é essa consciência. Se você quiser passar no final de 2023, eu aconselho que você escolha uma, garanta a sua vaga e a outra prova seja consequência do que você já estudou. Então, a primeira dica: um cronograma específico para as provas da FAMEMA. E aí, quando eu falo cronograma, gente, eu vou tentar abrir aqui o que eu estou querendo dizer com isso, porque eu sei que isso é confuso e é relativo para muitos candidatos. Cronograma não é horário de estudos. Eu posso estudar 5 da manhã, 1 da tarde, 4 da tarde, 10 da noite. Horário de estudo é uma coisa, tá? Que você precisa ter rotina, que você precisa ter horário, sim, mas isso não é um cronograma. O cronograma
É todo o conteúdo da sua prova organizado para você pensar em como você vai estudar. Matemática. Quais são todos os tópicos de matemática que vão ser cobrados nas provas da FAMERP? E vou colocar na ordem que eu vou estudar. É uma ordem aleatória? Não. Ah, Débora, é na ordem cronológica, primeiro, segundo e terceiro ensino médio? Também não. É na ordem de importância. O que é mais relevante, o que é mais importante, que eu tenho mais facilidade, que eu tenho mais dificuldade. Tudo isso tem que ser pensado de acordo com você. Por isso, gente, que cronograma, ele não é único para todo mundo. O seu cronograma, ele precisa contemplar isso. Quais são as matérias, a ordem, o tempo que você tem para estudar, que ponto da partida você está, qual que é a sequência, porque não necessariamente a sequência é a mesma para todo mundo. Então, eu tenho que contemplar isso. E por que o cronograma é tão importante? Porque olha só, a FAMERP, nós temos 2 dias de prova. Nós temos um dia que são 80 questões objetivas e aí o foco dessa prova é são 10 questões de cada matéria, nós temos um foco muito específico, tem conteúdo base na prova da FAMERP, que cai em todas as provas que a gente tem que garantir, ninguém pode errar conteúdo base da banca FAMERP. Débora, é possível gabaritar a prova da FAMERP sem a menor sombra de dúvidas. Então, bater o olho, fazer. E tem conteúdos que são extremamente específicos dessa banca também. Tem conteúdo que só vai cair na FAMERP. Por isso que o cronograma é tão importante, é tão relevante. Por quê? Se você for fazer o Nesp como sua primeira opção, esses conteúdos você não vai estudar. Se você vai fazer FAMERP como primeira opção, os conteúdos específicos da Unesp você não vai estudar, certo? Então é muito importante você entender isso. Então isso que eu coloquei de matemática, né? Pega todos os tópicos, coloca na ordem, porquê dessa ordem. Eu preciso casar com todas as outras matérias. Então, por exemplo, no cronograma tem que fazer sentido a matéria de matemática com física. Por quê? Porque tem alguns conteúdos de matemática que vão me auxiliar em física, tem alguns conteúdos de física que vão me auxiliar em química. Tudo isso precisa ser pensado, organizado para essa prova. Por quê? É isso que vai te dar vantagem. Além de você ter esse cronograma, esse planejamento de estudos, o que é importante e relevante você entender? Que algumas matérias, elas têm um peso maior na sua prova. O que acontece normalmente em algumas provas, como a FAMERP, por exemplo? Nós temos a primeira fase, no primeiro dia de prova, que são 80 questões objetivas. E nós temos aqui também um segundo dia de prova, que nós temos 20 questões dissertativas e uma redação. Gente, redação na FAMERP é um super diferencial. Por isso que isso é uma coisa que a gente bate muito pesado na mentoria, tá? Nós temos ali professoras super especialistas na banca VUNESP na mentoria, por quê? Meio ponto, 1 ponto dentro da redação pode te colocar anos-luz atrás ou anos-luz na frente, tá? Redação é um diferencial para os candidatos que querem FAMERP ou, de uma forma geral, né, que querem provas extremamente concorridas. Quando você vai fazer uma prova que tem muita gente querendo e muita concorrência, são os detalhes que vão te colocar na frente. Então, conhecer ali o critério de correção, o que é considerado, o que pode, quais são os 3 critérios que são avaliados, onde os alunos perdem ponto, onde eles ganham ponto, isso faz total diferença. Então, gente, tem que saber. Como que eu faço para eu atingir o nível 4 nesse índice? Se eu não souber, a tendência é que eu perca 1 ponto. Então, ao invés, olha só, nós temos 3 itens para ser avaliados na redação. 2 vale 4 pontos e 1 vale 3. Então, 4, 4, 8, mais 3, 11. É a nota máxima e depois tem uma conversão para chegar no valor da redação que aparece para vocês. Mas a nota máxima para o professor vale 11. Como que eu atinjo nesse ponto aqui específico, nesse critério, como que eu atinjo 4, que é a nota máxima? Eu tenho que saber. Como que eu atinjo nesse critério ponto 3, que é a nota máxima? Gente, isso é treino, tá? Você começa a treinar e é decisivo. E nós temos uma prova de 20 questões dissertativas. Nessa prova de 20 questões nós temos química, física e biologia. Olha uma coisa interessante.
Na prova do primeiro dia, nós também temos Química, Física e Biologia. Nós temos 10 questões de cada. Não tem no primeiro dia? No segundo, nós temos Química, Física e Biologia. Qual que é a mensagem que o vestibular está me passando? Essas matérias têm um peso maior para mim. Tanto é que elas aparecem no primeiro dia e no segundo dia, na forma objetiva e na forma dissertativa. E para quem não sabe, na forma dissertativa muito mais criteriosa, que é uma coisa super importante vocês entenderem. Dá para tentar sorte numa prova da FAMERP, gente? Não dá. Eu até fiz uma brincadeira nos meus stories, né? Perguntando o que faltava para o aluno virar uma águia, para ele voar, para ele não ser um aluno pato. Pato não voa direito, pato não nada direito. Ele nem nada nem voa, só que ele faz mais ou menos as duas coisas. Ele mais ou menos nada, ele mais ou menos voa. Isso é exatamente o perfil de um candidato que estuda tudo, que tenta todas as provas. É um aluno pato. Ele sabe mais ou menos um pouco de tudo. Qual que é o problema de ser um aluno pato? É que o aluno pato fica anos, e às vezes ele fica 5, 6 anos e ele não passa, desiste para outro curso ou simplesmente desiste de fazer faculdade, tá? Então você não pode ser um pato, seja uma águia, tá? Quer voar? Voa alto. Você precisa ser bom no seu vestibular. Você precisa ser bom no que você vai fazer. Isso é o grande diferencial. Então o que você precisa fazer? O que de química, física e biologia cai na prova da FAMERP? Se você quer passar em medicina lá, na FAMERP, em menos de um ano, essa é uma pergunta que você tem que saber responder, ó, assim. Depois, Débora, sabendo o que cai, como cai, eu treino. Como que resolve? Treino ao ponto de ficar automático. Quando você levanta e vai escovar os dentes, você não fica pensando qual dente, quantas vezes a escova já passou ali. É automático. Por quê? Você faz isso todos os dias, várias vezes ao dia, e aquilo se tornou um gesto automático. Você faz sem pensar. Na hora do seu vestibular, você tem que resolver as questões de forma tão automática que seja um processo natural. Bate o olho, lê a questão e começa a resolver. Como que eu faço para fazer isso? Treinando questões, simulados da prova que você vai fazer. Eu vou fazer FAMERP. Adianta eu ficar fazendo simulados do Enem? Claro que não. Além de você estar queimando tempo e energia, você está destoando do que você quer. Por quê? Porque as questões que vão cair na FAMERP não vai ter as mesmas âncoras que Enem, não vão ter os mesmos comandos, não vai ter a mesma complexidade, o mesmo grau de dificuldade, a mesma fala, né, o mesmo vício de linguagem. Não vai ter. Enem é completamente diferente. Então, para você chegar num grau de excelência, para conseguir passar nesse vestibular em menos de um ano, você precisa treinar simulados da FAMERP. Outras dicas importantes para vocês: cuidado com o emocional, porque não adianta você saber tudo isso no dia da prova passar mal, né? Resistência física, por quê? Você ficar 5 horas fazendo uma prova não é fácil, tá? Você precisa treinar isso também. Então tem gente que fala, eu não fico 5 horas fazendo simulado, mas no dia da prova eu fico. Não vai ficar. Se você não treinou isso, você não vai aguentar no dia do seu vestibular. Então é muito importante que você faça simulados de forma muito constante para que aquilo seja só mais um simulado. Chegou no dia da sua prova, é só mais um simulado, ok? E você vai fazer isso com forma muito natural. Me conta aqui embaixo nos comentários, qual é a sua maior dificuldade ou preocupação ou medo com relação à prova da FAMERP? É prova objetiva? É prova dissertativa? São as redações? Qual que é a matéria? Por que eu quero saber? Porque a sua maior dificuldade, a sua dúvida, ela pode virar assunto de outro vídeo aqui do canal e eu posso vir aqui gravar tentando responder a sua dúvida para te ajudar, para que você consiga a sua aprovação em menos de um ano. Eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado, tenha te dado alguns insights muito bacanas sobre como estudar para passar na FAMERP. Deixa seu like, deixa seu comentário e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau!